Acho que o diagnóstico todo mundo sabe, já está feito, né? Cabe colocar mãos à obra tal. Bem, rapidamente o que se fala em diagnóstico, que é um problema. Por exemplo, o próprio ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, disse que 40% dos que estão presos hoje no Brasil, no sistema prisional, não eram para estar lá. Bem, se não eram para estar lá, você já tem, desde que haja um mutirão por parte da Justiça Estadual, das justiças estaduais, você tem condições de, a médio prazo, conseguir, nesse caso, é óbvio, 40% de vagas abertas. Vamos dizer que parte seja de superlotação, mas no mínimo 20% você consegue. O que eu estou querendo dizer com isso de forma mais rápida sobre essa questão? É uma responsabilidade dos três poderes, claro, do Legislativo, do Executivo, do Judiciário e do governo federal e dos governos estaduais. A grande questão que passa, acho que mais estrutural da questão, porque o diagnóstico, é claro, os presídios não podem ser um Estado dentro do Estado, né? Tem de saber separar os presos, tem de criar condições para aqueles que têm a possibilidade de reeducação, precisa ter mutirão por parte do CNJ, que abandonou essa prática, né, de retirar da prisão aqueles que não eram para estar presos. E eu volto a dizer, o ministro Alexandre de Moraes disse que era cerca de 40% dos que estão presos hoje no Brasil não eram para estar presos, 40%, olha o absurdo tal, né? Portanto, se você tem esses mutirões, ao menos de forma imediata você resolve o problema. Mas precisa criar varas criminais nos presídios para resolver essa questão para sempre. Em suma, é questão indispensável os governos estaduais, porque isso é importante destacar, William, pela nossa Constituição, que tem muitos problemas, está cheia de platitudes, é tarefa dos governos estaduais. Porque nós temos uma coisa pavorosa chamada federalismo, que é uma invenção que nós adotamos desde quando a República foi criada. Ao longo da história, alguns momentos se centralizou outra vez o poder, outros momentos se descentralizou, e descentralização, que é o federalismo, no Brasil significa transferir poder àqueles que não podem exercer, que são os coronéis locais, os senhores do baraço e do cutelo, como dizia Euclides da Cunha, que nós estamos vendo agora no Amazonas. Será que o Amazonas tem condições de ter autonomia política? Não tem, não tem. O judiciário do Amazonas foi acusado, de acordo com a imprensa, o Tribunal de Justiça, de vender prisão domiciliar por R$200 mil. A grande questão que se coloca, que Roraima tem condições de ter autonomia, foi um erro da Assembleia Nacional Constituinte. E a nossa Constituição tem, entre os artigos 34 a 36, trata de quê? Esses artigos tratam de quê? Da questão de intervenção federal. E é caso de intervenção federal. Os poderes locais não têm condições. Há uma vinculação da elite política com o crime organizado que é gravíssima, gravíssima. Agora, quando você faz intervenção federal de acordo com a Constituição, volto a dizer, artigos 34, 35, 36, está no capítulo 6 da Constituição, não pode tramitar proposta de emenda constitucional, de acordo com o artigo 60, parágrafo 1º tal. Como o governo quer tramitar as PECs, não pense em fazer intervenção. Cabe perguntar, é mais importante hoje tramitar PECs ou resolver a gravidade da situação da segurança pública? Então, veja, a questão estrutural, que é o que nos interessa, para sair da superfície dos acontecimentos, daquele diagnóstico que todo mundo sabe o que é a questão do federalismo. Ou seja, os estados, hoje, há uma relação crime organizado, elite política e elite no sentido sociológico que eu estou falando, mais amplo. Quando você tem até o judiciário envolvido nisso, em alguns estados, e isso tem provas, é muito grave. O governador do Amazonas, por exemplo, tem um telefonema gravado durante a campanha eleitoral pedindo recursos para as pessoas vinculadas ao crime organizado. E aí era um assessor, ele pediu, não pediu. A situação é muito grave em todo o Brasil. Então, ou há uma ação efetiva, séria, estrutural, não ficar na superfície, na aparência, mas na essência, que é a questão do federalismo e autonomia para aqueles que não têm condições de se autogerir, como, por exemplo, Roraima ou Amazonas, ou não sairemos nunca dessa crise.